Fala, torcida bicolor! A expectativa tá lá no alto porque amanhã é dia de decisão. O Papão entra em campo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, fora de casa, e o clima é de total confiança, porque agora não tem mais espaço para lamento, não tem mais tempo para choro. A Série B tá na reta final, cada ponto é valioso, e esse confronto direto é o famoso jogo de 6 pontos. Não tem como fugir. Se quiser continuar sonhando em permanecer na segundona, o Paysandu precisa voltar de São Paulo com a vitória na bagagem. E vamos falar a real, não existe jogo fácil na Série B, nunca existiu. Cada rodada é uma pedreira, cada adversário vem com faca nos dentes, principalmente quando também está tentando escapar da parte de baixo da tabela. E é exatamente esse o cenário do Botafogo, que vive uma situação parecida com a do Papão. Isso só aumenta a pressão e, ao mesmo tempo, a importância dessa partida. O Paysandu viajou com antecedência, tá há 2 dias em Ribeirão Preto, se ambientando, se preparando com calma, sem desculpa de desgaste. Isso mostra foco, mostra planejamento, e agora é colocar tudo em campo. A missão é clara, vencer. Dentro das 4 linhas, a tendência é que o técnico Márcio Fernandes mantenha aquele trio ofensivo que já vinha sendo testado e comentado nos bastidores. Royce, GZ e Diogo Oliveira devem ser os encarregados de comandar o ataque bicolor, explorando principalmente as jogadas de transição. O Paysandu não tem obrigação de propor o jogo, vai atuar fora de casa, e deve apostar nos contra-ataques rápidos para surpreender o adversário. É jogo para ser inteligente, saber sofrer e aproveitar as chances. Porque a margem de erro, nesse momento, é praticamente zero. E o torcedor já começa a fazer as contas. Olhando para a tabela, o Papão ainda tem um caminho duro pela frente. Depois do Botafogo, vem o clássico contra o Remo, sempre cheio de tensão e imprevisibilidade. Logo depois, a viagem até Araraquara para encarar a Ferroviária, outro adversário direto na luta contra o rebaixamento. A equipe paulista ainda não se livrou do risco, então é confronto direto novamente. Em Belém, o Amazonas também será um adversário complicado, vivendo a mesma briga pela permanência. E tem mais, o Atlético fora de casa, que dependendo da situação pode chegar sem maiores pretensões, o que até seria um cenário interessante para o Paysandu. Tem também o duelo contra o Coritiba em Belém, um time que pode chegar classificado para a Série A e, quem sabe, sem aquela pegada de decisão. A verdade é que são 8 rodadas decisivas, e o Papão precisa de pelo menos 6 vitórias e um empate para se garantir, segundo as contas mais otimistas. É jogo a jogo. A mentalidade tem que ser essa. Não adianta se perder pensando no que vem depois se não fizer o dever de casa, ou melhor, o dever fora de casa, como é o caso agora. O foco total é no Botafogo, e depois sim o olhar se volta para os próximos desafios. Mas é impossível ignorar o cenário completo. A reta final da Série B é sempre uma montanha-russa, e quem vacilar pode cair feio. A regularidade, mesmo que tardia, ainda pode ser o diferencial para garantir a permanência. E tem mais um ponto que precisa ser falado. O Paysandu, apesar dos altos e baixos, vem mantendo seus jogos na Curuzu, com exceção do clássico Repará que será no Mangueirão. Mesmo com o empate no último jogo em casa, a torcida reconheceu o esforço, protestou, mas também aplaudiu. Isso mostra que, mesmo com a desconfiança, ainda existe apoio. A Curuzu segue sendo a fortaleza bicolor, mesmo sem aquela mística de antigamente. O problema não é o estádio, é o desempenho em campo. Campo nenhum ganha jogo sozinho. Quem precisa aparecer é o time, é a entrega, é a estratégia bem executada. E aproveitando esse momento de análise mais profunda, não dá para ignorar a questão estrutural do clube. O Paysandu precisa urgentemente repensar sua relação com a base. O clube praticamente abandonou o trabalho de formação de atletas, e isso é um erro grave. Já foram revelados muitos talentos dentro da Curuzu que renderam bom dinheiro aos cofres do clube. Só que hoje, o que se vê é um time que aposta em contratações de fora, muitas vezes de qualidade duvidosa, que não agregam em campo e ainda geram despesas trabalhistas. O clube tem um centro de treinamento com 2 campos prontos. Por que não colocar as categorias de base, sub-20, sub-17, sub-15,
para trabalharem com estrutura, com professores capacitados, com olheiros rodando o interior em busca de novos talentos. É um investimento de médio e longo prazo que, além de revelar jogadores para o profissional, pode render lucro em futuras negociações. O Paysandu já perdeu muitos atletas de graça, por não saber amarrar contratos ou por deixar o vínculo acabar sem retorno algum. Pikachu é um exemplo clássico disso. Saiu sem render nada, sendo que foi formado dentro do clube. E não foi só ele. Outros nomes como Essi e Gorais vieram, ganharam espaço, fizeram nome aqui e também saíram sem deixar um centavo. O Paysandu virou vitrine para muitos jogadores que depois estouram em outros clubes. Quem conhecia Bergson antes dele vestir a camisa bicolor? E o Nicolas, que veio do Caxias e se destacou no Papão antes de passar por Goiás, Ceará e agora brilhar no Criciúma? O Paysandu tem um histórico de transformar desconhecidos em nomes cobiçados, mas sem saber aproveitar financeiramente isso. Isso precisa mudar. O caminho é voltar os olhos para a base. Investir no sub-20, acompanhar de perto quem está se destacando, como o volante Pedro Henrique, que recentemente entrou em campo contra o Criciúma e deixou uma boa impressão. É hora de amarrar contrato, proteger patrimônio e pensar no futuro. Nem todo jovem vai virar estrela, mas se a cada geração o clube conseguir subir um ou dois jogadores pro elenco principal, já é uma vitória enorme. Sem contar que esses garotos podem render mais do que muitos medalhões contratados só pelo nome. E é até curioso, porque enquanto alguns dizem que manter uma estrutura de base é caro, a verdade é que mais caro ainda é contratar jogador que não entrega nada, que não se adapta, e que depois aciona o clube na justiça. Mais caro é ver talento ir embora de graça. O Paysandu precisa parar de pensar só no agora, só no próximo jogo, e começar a construir uma base sólida para daqui 2, 3, 4 anos estar em outro patamar. Se continuar dependendo apenas de contratações imediatistas, vai ficar sempre girando no mesmo ciclo. O momento é de alerta, mas também de oportunidade. O torcedor bicolor sabe que a situação é delicada, mas também sabe da força do clube, da história e da capacidade de reação. A partida contra o Botafogo é o primeiro degrau dessa escadinha rumo à permanência. E se o time entrar com garra, foco e inteligência, dá sim para conquistar 3 pontos que podem mudar o rumo dessa reta final. E enquanto o foco principal é, claro, dentro de campo, a verdade é que o Paysandu precisa abrir os olhos para o que acontece fora das 4 linhas. A administração do clube tem que entender que um projeto de futebol de verdade não se faz apenas com resultados imediatos, com mudanças de técnico e com contratações apressadas. Se quiser ter um futuro sustentável, o clube precisa se organizar como clube grande, com planejamento, com metas de médio e longo prazo. E isso passa, inevitavelmente, pela reformulação da forma como o Paysandu pensa futebol. A base tem que deixar de ser uma opção esquecida e se tornar prioridade. Não dá mais para depender exclusivamente de jogadores vindos de fora, que muitas vezes não têm identificação com o clube, chegam por indicação de empresários e saem pela porta dos fundos sem deixar nenhum legado. E isso não é exagero. O histórico recente mostra isso claramente. Jogadores que mal chegam, mal rendem, e já vão embora. Às vezes, nem conseguem entrar em campo direito. Isso não é só perda técnica, é perda financeira, é prejuízo real. Enquanto isso, o clube tem talentos nas categorias inferiores que poderiam estar sendo preparados com calma, com orientação, com metodologia, para, em pouco tempo, fazer parte do elenco profissional com muito mais identidade e vontade de vestir a camisa. E se a gente olhar para os clubes que hoje se destacam nacionalmente, muitos deles têm um denominador comum, um trabalho sólido de base. Times como Atlético Paranaense, Fortaleza, Bahia e até clubes que subiram recentemente para a Série A investem em formação de atletas. Eles entendem que ter uma base forte não é apenas uma vantagem técnica, mas também uma fonte de receita poderosa. Um jogador formado em casa, vendido por bons valores, pode significar equilíbrio financeiro, pode evitar dívidas, pode permitir novos investimentos. E o Paysandu tem, sim, potencial para isso. A estrutura do clube não é das piores. O centro de treinamento já tem 2 campos prontos, e com vontade e organização é possível transformar aquilo num verdadeiro celeiro de talentos.
Mas não adianta ter campo e não ter projeto. Não adianta ter camisa se não tiver estrutura e profissionalismo. O Paysandu precisa ter olheiros atuando no interior do estado, precisa visitar torneios regionais, observar os garotos com potencial e trazer para dentro do clube, oferecer formação, oportunidade, estudo. Precisa formar não só atletas, mas pessoas. Porque, às vezes, a diferença entre um talento que vira craque e outro que se perde no caminho é justamente a base que teve. E o Paysandu pode ser essa base. Pode ser esse ponto de partida. E mais do que isso, deve ser. Porque historicamente o clube já revelou jogadores importantes e já lucrou com isso. O problema é que, em vez de transformar esse caminho em rotina, o clube parece que abandonou a ideia. Deixou de olhar para dentro para ficar dependendo de fora. E é aí que mora um dos maiores erros do futebol paraense nos últimos anos. Os clubes da região se contentaram em ser apenas vitrine. São usados como trampolim por jogadores e empresários, mas não sabem aproveitar esse processo para gerar retorno. Se o Paysandu tivesse um sistema mais profissionalizado de análise de desempenho, de contratação e de transição entre base e profissional, muitos dos nomes que passaram recentemente teriam rendido mais, dentro e fora de campo. O clube precisa deixar de ser apenas um ponto de passagem e começar a ser um projeto de destino. Um lugar onde jogadores queiram ficar, crescer, se destacar e, quando for a hora, sair deixando frutos. E quando a gente fala de garimpar talentos no interior, não é romantismo. É realidade. Quantos jogadores do futebol brasileiro não saíram de regiões distantes, de clubes pequenos, de campos de terra batida? Tem muito talento espalhado por aí, e o Paysandu precisa ser inteligente para se antecipar. Precisa mapear, observar, trazer, formar e valorizar. E tem uma vantagem enorme. O Paysandu tem camisa, tem torcida, tem história. Um garoto vestir essa camisa tem peso. Tem sonho envolvido. E isso não se compra com dinheiro. Agora, voltando para o momento atual, é importante reforçar que essa questão da base, por mais urgente que seja, não vai resolver os problemas de agora. Ela precisa começar já, mas os resultados só virão com o tempo. E por isso o elenco atual precisa entender a importância do que está em jogo. Cada rodada é uma final. E o elenco sabe disso. A comissão técnica sabe disso. A torcida também. E mesmo com todos os problemas, a verdade é que o Paysandu ainda depende só dele. Ainda tem controle do próprio destino. O risco existe, mas também existe a chance real de escapar, de respirar e de se manter na Série B. O duelo contra o Botafogo pode ser um ponto de virada. É um daqueles jogos que podem mudar a energia de um time, que podem reconectar a torcida com o elenco, que podem dar confiança para a sequência. E o Paysandu precisa disso. Precisa de confiança, precisa de atitude, precisa de postura. Porque qualidade, mesmo que não seja a mais alta da divisão, o grupo tem. Já mostrou isso em outras partidas. Já foi competitivo contra times mais fortes, já buscou resultados importantes. A questão é repetir esse comportamento com regularidade. Ser competitivo todos os jogos, não apenas quando está pressionado. E nesse momento, mais do que nunca, o time vai precisar se superar. Vai precisar ignorar pressão externa, jogar com personalidade e saber se adaptar a cada cenário. Porque contra o Botafogo, jogar bonito não é prioridade. O importante é jogar com inteligência. Se tiver que segurar o jogo, segure. Se precisar ser cirúrgico no contra-ataque, que seja. O momento não é de agradar o paladar, é de somar pontos. E se o Papão conseguir sair de Ribeirão Preto com a vitória, o respiro pode ser fundamental. Porque vencer fora de casa nessa Série B é sempre um alívio extra, é sempre um passo a mais. E é claro que o torcedor quer mais do que só luta. Quer organização, quer planejamento, quer respeito. Porque quem apoia na arquibancada, quem veste a camisa todo dia, merece ver um clube que olha para o futuro, que pensa além do resultado de domingo. E o Paysandu, com toda a sua grandeza, não pode aceitar ser pequeno. Não pode aceitar ser apenas mais um na Série B. Tem que se impor, dentro e fora de campo. E isso começa agora, com a atitude certa,
com o olhar correto e com as decisões que vão definir os próximos anos. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O mundo do futebol amanheceu em ebulição nesta quinta-feira com rumores que estão dando o que falar nas redes sociais. Ronaldo Nazário, o fenômeno, teria feito uma proposta milionária para assumir a SAF, Sociedade Anônima do Futebol, do Paysandu. Segundo fontes próximas, o ex-atacante estaria interessado em investir pesado no clube para transformá-lo em uma potência do futebol brasileiro, elevando o time do Pará a um novo patamar. A notícia rapidamente viralizou, com torcedores, jornalistas e influenciadores esportivos discutindo cada detalhe da possível negociação. De acordo com o burburinho, Ronaldo não estaria apenas interessado na compra da SAF, mas também em participar ativamente da gestão e no planejamento estratégico do clube. A intenção seria modernizar a infraestrutura, ampliar a base de categorias de formação e investir em contratações de peso, elevando a competitividade do Paysandu em torneios nacionais. Fontes não oficiais afirmam que a proposta financeira do fenômeno seria uma das maiores já vistas em negociações envolvendo clubes do norte e nordeste do país, o que só aumentou a curiosidade da torcida. Nas redes sociais, o assunto dominou hashtags e comentários. Entre memes e análises, fãs do Paysandu celebraram a possibilidade de ter Ronaldo à frente do clube, enquanto críticos apontam para os riscos de uma gestão com um ex-jogador tão conhecido fora do campo. Especialistas no mercado esportivo comentam que, caso a negociação se confirme, pode ser um marco histórico não apenas para o Paysandu, mas para todo o futebol brasileiro, mostrando que clubes menores também podem atrair investimentos de grandes nomes. Apesar da repercussão, fontes ligadas à diretoria do clube mantêm o silêncio e não confirmam nem desmentem as informações, o que alimenta ainda mais o mistério e a especulação. Enquanto isso, torcedores acompanham cada passo, aguardando uma declaração oficial que esclareça se o fenômeno realmente está prestes a embarcar nessa ousada aventura para transformar o Paysandu em um gigante do futebol nacional. A internet segue fervendo, e o que era apenas um rumor agora se tornou o assunto mais comentado entre apaixonados por futebol. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times!